Se alimentar bem requer uma série de cuidados. É preciso estar atento aos nutrientes, às calorias e a tantos outros elementos alimentares. E tudo isso pode resultar em transtornos. Os mais conhecidos são a anorexia e a bulimia, mas esses, de acordo com a nutricionista Denise Garateg, não são os diagnósticos mais comuns. Há outros com sintomas mais sutis que aparecem mais frequentemente entre os pacientes. São transtornos que requerem um pouco de habilidade profissional para que esse profissional enxergue no contexto do paciente essas sutilezas, tá? E aqui então a gente está falando sobre, por exemplo, a dismorfia muscular, que é um transtorno em que o paciente, embora ele tenha um ótimo físico, ele tem uma obsessão pelo ganho de massa muscular, por hipertrofia, né? Então esse paciente não se enxerga dessa forma, tá? Também existe outro transtorno comum, que é a ortorexia nervosa, que é um transtorno que a pessoa desenvolve uma obsessão pela alimentação saudável. Então, ela não se permite em nenhum momento da vida ter uma refeição, né, um lanche, uma alimentação no dia dita não saudável. Além destes dois diagnósticos, o que é bastante comum é a compulsão alimentar. Comer com frequência e muito é uma necessidade para aqueles que sofrem deste transtorno. Que seria um transtorno bastante comum, em que a pessoa faz uso de grandes quantidades de alimento num curto período de tempo, acompanhado de uma sensação de descontrole, certo? E também o comer transtornado, que seria um preditivo para desenvolver um transtorno alimentar. O que significa isso? Significa que esta pessoa não se relaciona bem com a comida. Então, ela, por vezes, também não se permite sair um pouco da rotina alimentar saudável, em nenhum momento da vida. Às vezes, a relação com a comida acaba ultrapassando os limites fisiológicos e entra em questões psicológicas. Neste caso, o trabalho desenvolvido pelo nutricionista é somado ao de outros profissionais. Quando a gente percebe na prática clínica que existe um fator psicológico forte envolvido, nós precisamos abordar isso com o paciente. Então, se faz necessário que se tenha um trabalho em equipe mesmo, entre o paciente, o nutricionista, um psicólogo, muitas vezes um psiquiatra também, se for necessário o uso de medicação, por exemplo, né? E, em alguns casos, a família também precisa fazer parte desse processo. É importante também que a gente saiba demonstrar que a alimentação ela não é um ato puramente fisiológico. Ela é um ato biopsicossocial. Então, é de novo reforçar isso, que quando nós nos alimentamos, quando nós comemos, nós não estamos apenas satisfazendo uma função fisiológica no organismo. Existe toda uma outra trajetória que envolve a alimentação. Claro que para ter uma alimentação saudável é preciso ter equilíbrio, e esse é o segredo para conquistar uma saúde completa. O nutricionista, por natureza, ele é um educador, né? Então, nós nutricionistas temos o dever de conduzir o paciente de forma educativa e também fácil, vamos dizer, né? O que não é muito fácil, né, de se fazer, mas a gente tenta dessa forma conduzir o paciente demonstrando para ele que o mais importante é justamente ter equilíbrio e não viver uma vida de excessos ou de privações também.